Questão 3, considere a função de f de R3 em R definida por f, né, de xy z igual a x ao quadrado mais z, que multiplica cosseno de xy mais z elevado a 7. Prove que a equação f igual a π ao quadrado define implicitamente uma função em uma vizinhança de π e 1, né, xπ, y1. Aqui, de novo, é o teorema da função implícita, né? Então a gente precisa verificar que aquela derivada no ponto específico é diferente de zero na letra A, e na letra B a gente vai calcular. Porém, essa aqui é uma questão que é um pouquinho diferente das que a gente fez anteriormente, certo? Então, assim, tem uma novidadezinha aqui, então é importante saber indo essa questão aqui também, porque pode acontecer, né? Vamos entender o porquê disso. Então, a primeira coisa que ele me garante é que f de x, y, z é igual a π elevado a 2, né? Então, o que eu quero calcular é f de x, só que o x vale π, o y vale 1 e z, justamente eu quero descobrir o valor de z, né? É igual a π ao quadrado, certo? Ou seja, estou trocando o x por π ao quadrado, o z continua z, x e y, ou seja, vai ficar π vezes 1, mais z elevado a 7 e tudo mais. Mas vamos lá. O que eu tenho? X ao quadrado. Então vai ficar π ao quadrado mais z, que multiplica cosseno x vezes y, ou seja, π vezes 1, mais z elevado a 7, e seja justamente igual a π sobre 2, certo? Então, vai ficar π ao quadrado, posso cortar com π ao quadrado, porque vai dar zero, jogo para lá, vai dar zero. Então, vai ficar z, que multiplica cosseno de π, mais z elevado a 7, isso é igual a zero, correto? Só que, repara o seguinte, cosseno de π é cosseno de 180 graus, né? Π é 180. Então, ele está batendo bem aqui no cantinho, aqui, ó. No eixo, né? Está batendo bem aqui, ó. É justamente menos 1. Então, assim, cosseno de π é menos 1. Então, vai ficar z, que multiplica menos 1, mais z elevado a 7 é igual a zero. Então, aqui vai ficar z elevado a 7. Vou jogar para cá, ó, menos z é igual a zero. Vamos ganhar espaço aqui, ó. Coloco z em evidência. Vai ficar z elevado a 6 menos 1. Isso é justamente igual a zero. E daqui a gente tira que z é igual a zero. Ou z elevado a 6 menos 1 é igual a zero. O que é diferente do que estava acontecendo. Porque aqui era complexo, lembra? Só que z elevado a 6 é igual a menos 1, joga para lá, mais 1. Então, z é igual a mais ou menos a raiz sexta, né, de 1. Então, z é igual a mais ou menos 1. Ok? Então, eu tenho 3 casos para analisar. Eu tenho z igual a 0, eu tenho z igual a menos 1 e eu tenho z igual a 1. Então, o que aconteceu diferente é justamente isso aqui. Antes, isso aqui não precisava porque estava nos complexos. Agora, não deu um número complexo. Se desse aqui mais z elevado a 6 mais 1, aí sim. Eu não precisaria considerar. Mas como deu menos, eu jogo para o outro lado, faço as contas aí com clareza, encontro mais ou menos 1. Então, assim, tem que tomar cuidado. Ok? Tem que tomar cuidado. É uma novidade, né? Aqui. Então, eu tenho 3 casos para analisar. Certo? Então, vamos lá. Agora, o que eu faço? Eu pego o f, derivo em relação a z de x, y, z, ok? Vou pegar f aqui, ó, e derivar em relação a z. X ao quadrado é constante, então vai dar zero, não serve para mim. Z cosseno de xy, ou seja, cosseno de xy é constante. E o z, derivada de z em relação a z é 1. Então aqui vai ficar o próprio cosseno de xy mais z elevado a 7 em relação a z, dou um peteleco no 7. Z elevado a 6.
Ok? Então essa aqui é a derivada. Então tem alguns casos para considerar. Qual que é o primeiro caso? fz de x, aliás, de π1 e 0. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Vai ficar cosseno de π mais 7 vezes z elevado a 6, só que z é 0 elevado a 6. Cosseno de π é menos 1, o que claramente é diferente de 0. Ok? Vai ficar z vezes 0, então é 0. Não preciso colocar. Aqui eu tenho fz π1 e 1, né? Que é mais ou menos 1. Então, vou fazer os três casos. Então, isso aqui vai ficar cosseno de π mais 7 vezes 1 elevado a 6. Então, vai ficar menos 1 mais 7, que é justamente igual a 6, que é diferente de 0. Ok? Eu preciso que seja diferente de 0. E agora, fz no ponto π1 e menos 1 é igual a cosseno de π mais 7 vezes menos 1 elevado a 6. Vai ficar menos 1 mais menos 1 elevado a 6. Número negativo elevado a expoente par torna positivo. Então vai ficar 1 vezes 7 é 7 mais 7, que é justamente igual a 6, que claramente é diferente de 0. Portanto, define. Portanto, o teorema garante. O teorema garante. Ok? Matamos a letra A. Deixa eu escrever aqui, ó, a letra A, para a gente não confundir, né? Essa aqui é a letra A, certo? E agora a gente precisa fazer a letra B. Vamos lá. Lembrando que agora eu tenho 3 casos para analisar e na letra B também não vai escapar. A gente vai ter 3 casos para fazer da mesma forma, ok? Então a primeira coisa que eu faço é a derivada. Aliás, vamos fazer a f de x no ponto xy. A gente sabe que é f em relação a x no ponto xy. E nesse caso vai ser um z, né? Só que esse z são os valores que eu encontrei, dividido por f. Estou passando para cá a formulazinha, né? De y. Aliás, de z. Aqui é um menos, né? XYZ. Então aqui vamos ver quanto que vai dar. E aqui em relação a y de xy, vai ser igual a menos f de y. XYZ. Vai ser igual. Aqui vai ser f de z. XYZ. Ok? Então vamos lá, ó. Vamos derivar f em relação a x agora. Ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar a derivada aqui, ó. Em relação a x. Eu vou passar essa função lá para baixo para ficar um pouco mais didático o vídeo aqui. Só um minuto. Continuando, pessoal. Eu trouxe a função aqui para baixo, ó, só para ficar mais fácil, para não ter que ficar subindo aqui com a página. Então vai ficar menos. Vamos lá, vamos derivar f em relação a x agora. Derivada de f em relação a x. Derivada de x ao quadrado em relação a x é 2x, né? Bem tranquilo. Cosseno de xy, agora que eu tenho que tomar cuidado. Por quê? O z é constante, então eu jogo para fora multiplicando, certo? Aqui eu tenho que usar uma regrinha da cadeia. Por quê? É a derivada de dentro vezes a derivada de fora. A derivada de dentro, xy em relação a x, o x vira 1, né? O y é constante, jogo para fora multiplicando, vezes 1, que é o próprio y. Então aqui vai ficar vezes y, vezes a derivada de cosseno de xy é menos seno de xy. Então vou jogar esse menos aqui para fora. Menos seno de xy.
Ok? Então tem que tomar cuidado por conta disso, que a derivada de cosseno é menos seno. E z elevado a 7, z elevado a 7 é constante, então não preciso colocar. Isso tudo sobre... Vamos lá, vamos indo. Essa derivada de baixo a gente já fez, né? Ficou cosseno de xy mais 7z elevado a 6. Essa aqui a gente já tinha feito, certo? E agora vamos ver a de baixo. A de baixo vai ficar... Agora eu vou derivar em relação a y. Então é constante. Isso aqui é constante. O que me sobra só aqui. O z é constante, jogo para fora, que multiplica a derivada de xy, né? Derivada de xy. O que é a derivada de xy em relação a y? Então, o meu x é constante, jogo para fora multiplicando. A derivada de y é 1. 1 vezes x é o próprio x. Vezes a derivada de cosseno, que é a derivada de fora, né? Que é menos seno. Menos seno de xy. Isso tudo dividido pela derivada em relação a z, né? Que é justamente o cosseno de xy mais 7z elevado a 6. E pronto. Aqui esse menos aqui, vezes menos, vai dar mais, né? Então não preciso colocar. Menos vezes menos é mais. Eu posso simplesmente sumir com esses dois sinais daqui. Porque tem um menos que é da fórmula e um menos que é da derivada do cosseno. Ok? Por isso que eu sumi daqui. Aqui é um pontinho, né? X vezes y. Então vamos lá. Agora eu tenho alguns casos para considerar. Vamos escrever isso aqui, ó. Primeiro caso. O primeiro caso, eu vou pegar o f de π e 1 sendo igual a 0. Ou seja, o meu z vai ser igual a 0. Certo? Vamos ver o que acontece aqui, ó. Vai ficar o x eu vou trocar por π, o y eu vou trocar por 1 e o z eu vou trocar por 0. Certo? Então aqui vai ficar menos. Então a f de x, ó, f de x no ponto π1 é justamente igual a menos, vamos lá, ó, 2 vezes x, ou seja, 2 vezes π, menos z, que vale 0, vezes y, que vale 1, vezes seno de xy, que é seno de π vezes 1, dividido pelo cosseno de π, mais 7 vezes z, que é 0 elevado a 6. Certo? Então aqui vai ficar, ó, menos 2π vezes 2π vezes 0 vezes 1 vezes seno de π. Isso aqui é 0, né? Só que vai multiplicar por 0, então vai continuar sendo 0. Então o numerador é tudo 0. O denominador é o que a gente já fez aquele primeiro, né? Ó. A gente não encontrou menos 1, aqui vai ser justamente menos 1 também. Aquele primeiro caso, né? Menos 1. Então vai ficar menos 2π com o menusinho aqui. E menos vezes menos é mais, então o que eu tenho é 2π. Certo? Só que agora eu preciso de e, f de y, no ponto π sobre 1. Nesse primeiro caso, né? Então aqui vai ficar z, ou seja, 0 vezes x, que é π, vezes seno de π vezes 1, dividido pelo cosseno. É a mesma divisão, né? Que vai dar menos 1. Não preciso repetir. Então vai ficar menos 0 vezes tudo aquilo é 0 dividido por menos 1. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então a gente tem os dois primeiros valores. A derivada de f em relação a x, quando z é igual a 0, vai ser 2π. Em relação a y vai ser 0. Ok? Esse é justamente o primeiro caso. É o primeiro caso. Então a gente precisa fazer o segundo caso agora. Qual que é o segundo caso? Segundo caso, quando f de π1 é justamente igual a 1, ou seja, estou trocando z por 1 agora,
Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ter que f em relação a x de π1 vai ser igual a menos 2 vezes π, aqui vai continuar, vai ficar 2π, menos o z agora, ó, o z vale 1. Então, vai ficar 1 vezes y, só que y vale 1 também, vezes seno de xy, ou seja, π vezes 1. Isso tudo dividido por... Quando z vale 1, a gente fez, ó, quando z vale 1, embaixo vai valer 6, ó. A gente encontrou 6. Então, aqui eu já coloco o 6 logo de cara, já aproveito aquilo que eu já fiz, né? Então, vai ficar igual a 2π, certo? Vamos indo. Menos 1 vezes seno de π, gente. Seno de π é seno de 180 graus. Né? Seno de π é seno de 180. Ou seja, isso aqui vale 0. Então, vai ficar menos 1 vezes 1, que é menos 1 vezes 0, que é 0, sobre 6. Então, isso aqui é π sobre 3, simplificando, né? De maneira análoga, agora a gente faz para y. π1 vai ser igual a z, só que o que vale z? Z vale 1. Então, vai ficar 1 vezes x, que é π, vezes seno de π, dividido por 6. Aqui, de novo, é a mesma coisa, porque seno de π é 0. Então, vai ficar 0 sobre 6, que é justamente igual a 0. Ok? Então, a gente tem um segundo caso pronto. Agora, por fim, falta o terceiro caso, que é justamente fzinho de π e 1 igual a menos 1 agora. Que na prática não vai alterar em nada, né? Porque vai ficar f de x de π1 é igual a 2π, vamos lá, 2π vezes, aliás, 2π menos 1 vezes 1 vezes seno de π, dividido... A gente viu que quando é menos 1, também dá 6, ó. Tá bem aqui, ó. Também dá 6, certo? Então, já posso colocar o 6 aqui de uma vez. Isso vai ser igual a 2π. Isso tudo aqui vai para 0, né? Porque seno de π é 0. Dividido por 6, ok? Vai ser igual a π sobre 3. Só que, repara o seguinte, acabei de ver aqui, também tem esse menos aqui fora, né? Então, aqui, na verdade, tem um menos aqui fora, eu jogo aqui, ó, menos π sobre 3, e aqui é menos π sobre 3 também. Mesma coisa, mesmo resultado. Ok? E de maneira análoga, a f de y de π1 vai ser igual a 1, só que agora é menos 1, né? Menos 1 vezes π vezes seno de π dividido por 6. Isso aqui vai ser igual a 0 dividido por 6, que é igual a 0. E pronto. Cara, olha só, deu muito trabalho essa questãozinha, porque o z a gente achou 3 valores, então tem que fazer 3 casos, encontrar todos os valores. A derivada em relação a x, derivada em relação a y, para o primeiro caso, derivada em relação a x, derivada em relação a y para o segundo caso, a derivada em relação a x em relação a y para o terceiro caso. Repare que o segundo e o terceiro caso são exatamente iguais, né? Porém, o primeiro caso já muda. Então, assim, é uma questãozinha um pouquinho trabalhosa, tá? A gente teve fazer uma interpretaçãozinha um pouco maior e tudo mais. Mas, assim, é repetitiva, né? Na verdade, acaba sendo repetitiva. O que tem de diferente aqui é a derivada de cosseno, que a gente ainda não tinha usado, que é menos seno. E alguns valores, né, na identidade trigonométrica. Por exemplo, o cosseno de 180 é menos 1 e o seno de 180 é 0.